Olá, estamos começando agora mais um programa Diversidade Sem Tabu. Estamos aí iniciando a segunda temporada do meu programa, né? Agora em 2023. Estamos começando o programa no Dia Internacional da Mulher. Estamos aí um projeto da TV, da Vale TV, o Inspira Ação. Então, hoje temos uma convidada aqui bem especial, bacana, que eu acabei conhecendo ela agora aqui nos bastidores, que é a Rúbia. Rúbia, muito obrigado por ter aceito esse convite e por estar comigo aqui abrindo a minha segunda temporada em 2023, num dia tão especial, né, para vocês mulheres. Sim. Porque eu acho que é uma conquista, né? Tem todo um ato, tem todo um símbolo através desse dia e esse mês, né? Com certeza. Eu que agradeço, né, o convite, estar aqui. E com certeza, né, dá mais visibilidade a algo que precisa ser falado também, né? 2023 ainda muita evolução que nós mulheres precisamos conquistar também. Ao longo do programa a gente vai estar, o foco desse programa é a questão da a Rúbia. Para quem não sabe, ela é psicóloga. Rúbia, vamos começar se apresentando um pouco pra gente. Quem é a Rúbia? Então, a Rúbia é uma mulher de 31 anos, psicóloga, uma pessoa humana, né? Com sonhos, com inseguranças, com medos, todos os sentimentos, né, possíveis, a Rúbia tem. E a psicóloga, né, sou formada desde 2021, e eu tenho experiência com violência contra a mulher, com psicologia social, que eu consegui me experimentar ainda na faculdade, né? Na faculdade. Comecei a me experimentar, onde eu fui bolsista, né, de extensão de projetos sociais da universidade e estagiei por 2 anos num centro de referência à mulher em situação de violência em São Leopoldo, que foi aonde eu tive esse contato maior, né, com a violência e tudo mais. Tive uma supervisora maravilhosa, né, que me dava todo o suporte necessário, porque sim, é muito desafiador, né, Eu ia te dizer isso, né, é um desafio tu. Com certeza. Tá lidando com os dilemas e com a violência, né? Sim. Porque tem toda uma questão de impacto, né? Com certeza. No estágio era constante, assim, né, os desafios, os impactos, porque tudo eu estava tendo meu primeiro contato, né? E ainda bem que a minha supervisora, ao mesmo tempo que ela me deixava livre, né, para me experimentar, ela me dava todo o suporte que eu precisava para conseguir dar o melhor nos atendimentos, né, dar o suporte que eu precisava, tirava as minhas dúvidas. Sim. Então, ali no centro de referência foi uma das partes mais importantes na construção da profissional que eu sou hoje também, né? E hoje em dia você trabalha, você tem um consultório próprio, mas você trabalha também na questão da uma entidade privada, isso? Isso, eu atualmente eu atendo online, faço atendimentos online, né, de mulheres. Somente mulheres? Somente mulheres. Não necessariamente que sofreram violência, né, são mulheres. Sim. Eventualmente aparece situações de violência, porque, né, infelizmente está no nosso cotidiano. Sim. Né, não tem como fugir muito disso. A cada 7, 8 horas uma mulher é agredida no Brasil, né? Sim. A gente tem infelizmente, esses dados, né, que são alarmantes, né? Mas provavelmente deve ser muito maior, né? Com certeza, porque as mulheres ainda não se sentem seguras o suficiente para denunciar, né? Por conta, né, de... Sim, por vezes quando vem essa denúncia depois de várias outras agressões sofridas, né? Com certeza, E não é só a violência física, né? Eu acho, porque a gente fala de violência, todo mundo entende, né, que é a violência física. Não, existem muitas outras violências. A violência psicológica, ela é muito intensa, né? Ela acaba ficando muito mais do que a física na mulher, né? Sim. Não diminuindo a física, mas... Tem a dor do corpo, tem a dor da alma, talvez. Exatamente, né? Porque acaba gerando... Ainda mais se não é trabalhado aquelas questões e tudo mais, né?
Então, acaba permanecendo por muito tempo a violência psicológica Sim. nessas mulheres. Então, dentro do teu consultório, dos teus atendimentos online, surge quais são as principais demandas e dilemas dentro dessa questão, né, da mulher? Sim. Então, primeiramente, né, quando eu faço o atendimento online, eu procuro saber se essa mulher está em segurança, se é um ambiente seguro para ela, se ela está em situação de violência, né? Eu procuro saber se é um ambiente seguro, se ela se sente à vontade, se é um ambiente onde ela vai conseguir falar, vai conseguir... Sim, né? Se ela reside ou não com o agressor ainda, né? Eu tenho que saber tudo isso antes de atender uma mulher que está em situação de violência, né? Então, os dilemas, sejam eles com mulheres que sofrem violência ou não, eu acho que é algo do profissional da psicologia, né? Enquanto tu tá atendendo, é muito lindo ver a evolução dos pacientes, né? É muito incrível tu ver lá, né? Evoluindo, conseguiu mudar alguma coisa que incomodava, conseguiu trabalhar alguma questão, né? Que era gatilho, algum conflito. Mas também, ao mesmo tempo, é muito frustrante, né? Enquanto profissional. Porque tu tá lá, às vezes, tu percebe que aquela mulher precisa trabalhar alguma questão. Tu, enquanto profissional, tu entende que deveria ser necessário, mas eu preciso trabalhar com a vontade daquela mulher e com o tempo daquela mulher. Porque nem sempre ela está preparada para se abrir ou para estar Exatamente, dialogando. ou para lidar, porque o autoconhecimento, a terapia, ela não é linda, né? Ela não é florida, ela não é um mar de rosas. Não é romantizada. Não é. Não é, ela não é instantânea, né? Precisa de tempo, precisa de dedicação. A paciente precisa estar aberta também, né? A terapia. Então, acaba em alguns momentos sendo frustrante tu ver, porque daí tu precisa separar, né, ali a questão de porque eu sou um ser humano, né? Mesmo eu sendo psicóloga, eu sou um ser humano. Eu tenho todos os sentimentos que todo mundo tem, eu tenho todas as emoções. Então, sim, eu vou me sentir frustrada, eu vou sentir medo, eu vou me sentir triste, né? Então, a gente, às vezes, precisa entender que é o tempo daquela mulher. Apesar de eu, enquanto profissional, talvez entender que o ideal seria outro. Sim. Né? E dentro dessa complexidade da mulher, existem alguns outros dilemas que aparecem? Daqui a pouco a questão de, além da violência doméstica, a questão de abuso. Abuso, eu atendo abuso, né? Eu atendo mais a violência mesmo em si, né? Abusos foram poucos que chegaram até mim, até porque às vezes a mulher ela tem dificuldade e resistência de chegar até a psicóloga, né? Para falar e tudo mais. Tem um pouco de resistência, assim como existem a resistência do ser humano em si, de ir até um psicólogo, de falar sobre as suas fragilidades, sobre as suas vivências. Ainda é um tabu a terapia na nossa sociedade, né? Então, imagina eu chegar lá e falar sobre um abuso também. Então, a pessoa ela precisa estar muito aberta a isso, porque vai doer. Né? A gente não pode mentir e dizer, não, tu vai lá, tu vai falar, pronto, vai ser lindo. Não vai doer. Falar sobre isso, sobre as violências que tu sofreu, vai ser dolorido. Sim, porque tu vai colocar o dito popular que a gente diz, colocar o dedo na ferida, né? Exatamente, exatamente. E tu precisa estar preparado para isso. Sim. Né? Tu precisa estar pronto. Então, tá tudo bem na sessão falar, olha, eu não quero falar sobre isso agora, eu não me sinto pronta para falar sobre isso. Né? E eu tenho que respeitar. Sim. Né? Não é tipo, não, eu preciso respeitar. Não, eu tenho. Porque senão não vai ser efetivo se eu forçar ela a falar algo que ela não está pronta. Sim. Né? E tu nota que as mulheres, elas sofrem uma pressão psicológica, principalmente numa sociedade que a gente está em 2023, como tu bem falaste, mas aí tem aí vários
dilemas, várias questões culturais, de esferas familiares, religiosas, que no constituir essa mulher enquanto pessoa que vem atrapalhar ela psicologicamente, né? Não sei se isso aparece também. Tu diz os papéis sociais. Os papéis sociais, né, que exatamente. são impostos a nós mulheres, né? Óbvio que atravessa, né? As questões culturais atravessam, eu diria, 90% nas mulheres, né? E nos homens também. Sim. Né? Porque existem papéis sociais impostos pra gente. A gente precisa ser de tal forma. Para daí a gente ser entendido como mulher, né? Ou como homem. Então, isso são questões que precisam ser desconstruídas. Exato. Né? Precisam ser abertas, né? Faladas cada vez mais, apesar de que a gente fala muito sobre essas questões. Né? A gente tem falado muito sobre essas questões de papéis sociais e tudo mais, e violência, e a questão do machismo e tudo mais, vem sendo falado muito. Sim. Mas ainda assim, está tudo sendo reproduzido ainda. Né? Porque não é algo de ontem. Sim. É algo de anos. Né? Então, ainda isso acaba atravessando muito nos atendimentos, acaba a gente tendo que trabalhar, né, as questões dos papéis sociais, né, as questões sociais são muito trabalhadas nos meus atendimentos. Sim. Porque elas impactam na pessoa, né, o que os outros esperam dela impactam na pessoa, o que ela espera dela mesma, né? Sim. E há uma diferença desses dilemas, desses conflitos, do teu atendimento enquanto psicóloga, atendimentos online, e o teu atendimento em São Leopoldo, no CRAS? Eu sou entrevistadora social. Eu faço a entrevista do cadastro único. Ah, tá. Então, não é enquanto psicóloga, né? Sim. Mas eu acabo tendo um contato com a questão social, né? Que é algo que eu gosto muito. Sim. E né? aí tu já consegue ver. Eu já consigo ver, enfim. E isso, a gente consegue conversar. Lá eu não estou como psicóloga, eu estou como entrevistadora mesmo. Entrevistadora social, eu e mais uma colega que a gente faz as entrevistas do cadastro único, né? Para poder ter até os índices e tudo mais de pobreza, vulnerabilidade social e tudo isso, né? Sim. E aí a gente também vê uma grande diferença, né? Dessas mulheres, né? Dentro dessa esfera social. Porque a classe social também diz muito da constituição da mulher, ou não? Sim, eu acredito que o conhecimento, né? Muito mais. O conhecimento, ele diz muito. Sim. Né? E óbvio que o acesso à informação dessas mulheres, né, em vulnerabilidade social, que estão nas regiões mais periféricas, é mais difícil, é mais dificultoso de chegar até elas. E a gente às vezes tem uma falsa impressão, não está ali no dia a dia, que todo mundo tem a mesma informação, né? Que todo mundo pensa igual, às vezes. Exatamente. Não, porque tu acaba, né, se fechando na tua bolha. Tu vai conviver com pessoas que pensam igual a ti. Né? Então, tu vai achar aquilo normal. Sim. Todo mundo pensa que nem eu, ou todo mundo vive o que eu vivo, todo mundo... E não funciona assim. Né? A nossa realidade é diferente. Né? Então, a realidade de cada um é diferente. E, obviamente, que como essas pessoas em vulnerabilidade têm menos acesso à informação ainda, acaba sendo uma realidade bem diferente e distante da nossa, apesar de estar tão perto. E acaba reproduzindo o que dentro daquele meio que ela vive, né? Até mesmo a questão que agora tô falando foi um diálogo que eu escutei de uma conhecida minha, que ela tem o quê? 18 anos, e ela foi conversar com outras meninas de um determinado bairro, e elas acharam um absurdo que ela com 18 anos, ela tá pensando em fazer faculdade, indo pra academia, fazendo outras coisas, e não tá pensando em casar. Ela se sentiu um peixe fora d'água, dela pensou assim, mas é um outro contexto, então no dia a dia... É um outro contexto e acredito que se intensifique muito mais essa questão de idade para, né? Porque nós mulheres, a gente é muito cobrada para ter idade para tudo, né? Eu, por exemplo, estou fora da curva porque eu tenho 31 anos, não tenho filhos e não sou casada. Né? Então, isso é uma coisa que é muito cobrada da gente. Né? Tipo,
Ainda mais pra uma mulher que diz que não quer ter filhos, né? Parece que é um... Exatamente. Meu Deus do céu, como assim? Né? Então, e lá nas periferias e tudo mais, acaba sendo isso muito mais intensificado. Sim. Né? As cobranças dessas mulheres, né, acabam sendo mais intensificadas, o que se espera delas. E muitas, na verdade, acham que não vão conseguir. Elas podem até almejar, eu quero fazer faculdade. Mas elas acham que não vão conseguir. Que parece ter uma barreira tão grande, né? É uma barreira de, talvez, de visão. Barreira social, né? Que eu estou nesse lugar, eu preciso vestir essa camiseta e ser essa pessoa para a vida inteira. Sim, de não se enxergar de alguns espaços, né? Porque todo mundo é capaz, todo mundo consegue estudar, todo mundo consegue ler, enfim. Mas o acesso à informação é mais difícil. Com certeza. Até porque, né, como é que uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade vai pensar em ter acesso à informação quando ela precisa pensar em se alimentar? E alimentar seus filhos, são outras prioridades, que deveriam ser prioridades para todos nós. Né? E a questão das tua relação, teu trabalho, então, com atendimento online, né? Facilitou-se muito, ou se avançou, essa questão que antes, pandemia, não se tinha, né, tão claramente algumas regras, né? Sim. De que os atendimentos, até mesmo a telemedicina, poderia ser feita online. Isso ajuda também, né? Aproxima. Com certeza. E há uma diferença de um atendimento, do teu atendimento presencial e online? Como tu falou, né, facilitou, né, o atendimento online, facilitou tanto para o profissional quanto para o paciente, né, porque ele pode, do seu ambiente, onde ele se sente seguro, né, enfim, fazer os atendimentos, não precisa se preocupar com deslocamento, não precisa se preocupar com roupa, com... Sim. Enfim, né, calor, frio, acaba sendo mais confortável. E não tem... A diferença é o contato mesmo, né? Sim. O contato físico, de tu chegar, dar um abraço, dizer oi, tudo bem, né? Ter aquela troca inicial antes de, né, vamos começar e tudo mais. Isso acaba tendo um pouco de diferença. Sim. Não que não tenha, porque com as minhas pacientes eu até não tenho muito esse problema. Né? Só não tenho contato físico mesmo. Sim. Né? Que eventualmente a gente faz alguns encontros presenciais, né, quando necessário, pra gente ter esse contato... Contato físico. Físico, né? Sim. E a questão de qual é a idade dessas mulheres? É entre 25 e 35 anos, por enquanto. 25... Né, que vieram até mim. É nessa média de idade que vieram até hoje. Sim. E o contexto social dela, a diversidade dela, é diferente? Há uma diversidade dentro desse contexto? Sim, sim. Tem classe baixa até a classe média. A classe alta ainda não teve nenhum atendimento da classe alta, mas é essa média de questão social, assim, de diferença social. Mas acaba sendo bem similar, assim, não tem tanta diferenciação. Sim. Né? E eu queria que tu comentasse um pouco sobre a questão de que tu também és integrante de um projeto coletivo de mulheres quebrando tabu, né? Quebrando tabus. Queria que tu explicasse um pouco mais sobre esse projeto. Então, né, eu estou há 1 mês e meio, mais ou menos, dentro do coletivo e veio completamente despretensiosamente até mim, né, que o meu irmão viu uma postagem da Jana falando que precisava de psico e não sei o quê. E daí eu e a Jana conversamos. Inicialmente era só para ser o acompanhamento psicológico, né? Para eu entrar como psicóloga no coletivo. E que hoje é eu e mais 2, né, psicólogas. E acabou que conversa vai, conversa vem. Quer participar do coletivo? Vamos para ajudar a pensar e somar, né, dentro do coletivo. E eu topei. Né? Então, faz 1 mês e meio, mais ou menos. Tem projetos que já estão acontecendo, né? Eu ainda estou me apropriando de muita coisa, né? Porque são muitas coisas, muitas ideias. Existe daí o atendimento psicológico social, o acolhimento jurídico social também. Tem o programa de TV, que vai acontecer, né, aqui na Vale TV todas as segundas-feiras, às 10h30. Existe o encontro temático, que inicialmente a gente começou esse ano sendo mensal, mas a ideia é passar a ser quinzenal,
Aham. né? Então, esse mês até nós temos, né, o encontro temático. Se quiserem mais informações sobre o encontro e qual o tema vai ser desse mês. É um encontro presencial? Isso, um encontro presencial, onde sempre tem convidados e tem um tema, né, específico. Esse mês está sendo LGBTQIA+. Mulheres Mulheres. e LGBTQIA+. Então, a gente faz eles, como eu falei, né, era mensal. É dia 15, né, desse mês. Mais informações, pode seguir a página lá do @Mulheres Quebrando Tabus, que tem lá todas as informações necessárias, tanto do atendimento psicológico, acolhimento jurídico e dos encontros temáticos. A gente tem um projeto de começar oficinas nessas regiões periféricas. Que bacana. Né? De ir até o bairro, de centralizar, né? A gente fazer no bairro mesmo as oficinas. Isso está em projeto ainda, Sim. né? Da gente começar esse ano, se possível. E, resumidamente, assim, é isso, né? O que eu estou mais inteirada também, né? Sim. Como faz pouco tempo. É isso que é o coletivo que a gente tem de projetos e, enfim, para promover, né, para essas mulheres o acesso à informação, né, o conhecimento, a desconstrução, enfim. Sim. E retomando um pouco, as tuas sessões, né? Porque a mulher que sofre violência psicológica, nem sempre ela já busca ajuda de imediato, né? O que a Rúbia, enquanto psicóloga e possivelmente as mulheres que sofrem alguma agressão, alguma violência doméstica, alguma violência, às vezes não é, às vezes é violência física, às vezes é violência psicológica, né? Então, o que a Jana, o que a Rúbia recomendaria? Para essas mulheres Para essas acessarem? mulheres, para essas mulheres acessarem, aonde buscar ajuda? Tem o coletivo, né? Que acaba sendo uma porta. Sim. Né? Existe, né, a denúncia, mas às vezes elas resistem a fazer a denúncia. Elas têm medo de represálias também? Tem medo de represálias. Muitas vezes elas são ameaçadas, né? Se tu fizer a denúncia, vai acontecer tal coisa. Então é muito difícil, né? De conseguir puxar elas. Sim. Também. Porque elas, que nem eu comentei, né? Elas são resistentes, porque falar sobre isso dói, porque muitas vezes elas sentem vergonha, né? Sendo que a vergonha não é delas. Sim. Né? Então, já apareceu em algumas entrevistas, às vezes, a família, a vergonha da família, o que a família vai pensar. Exato. A questão de religiosidade, não sei se já apareceu para ti. De religião. Se eu me separar, não vou conseguir. Tudo, até porque muitas vezes elas são dependentes do agressor. Seja financeiramente, existe a violência patrimonial também, né? Seja financeiramente, seja emocionalmente, seja psicologicamente, elas são dependentes. Então, a questão da violência contra a mulher, a violência doméstica, ela vai muito além do a mulher querer sair, né? Porque existe aquela questão de, mas é só tu querer sair. Não é, né? Sim. Existem filhos, existem inúmeras coisas, como eu mencionei, que fazem essa mulher ficar nessa relação. Sim. E por muitos anos, né? Tem mulheres que não conseguem sair de relações anos. abusivas por toda uma vida, né? Exatamente. E as pessoas, às vezes, que enxergam de fora, têm um olhar preconceituoso. Muito. O senso comum, né? E então, quando vem uma mulher até mim, vamos supor, né? Eu trabalho com a vontade dela, né? Eu não quero denunciar. Ok. A gente vai trabalhar com a vontade dela. Eu vou orientar, né? Dizer, não, tem, né? Existe patrulha, existe isso, existe aquilo, tem um acompanhamento jurídico, tu vai estar bem amparada. Mas eu trabalho com a vontade dela. Inclusive, se ela disser pra mim, eu quero continuar com ele. Né? Sim. Eu vou trabalhar para que aquela mulher não sofra mais violência com aquele parceiro. Sim. Né? Porque se eu falar pra ela, meu Deus, o que tu tá fazendo da tua vida? Sim. Eu vou afastar ela, eu não vou trazer ela pra perto. Então, o meu intuito é que ela não sofra mais violência, seja ela qual for. Sim. Então, eu preciso fortalecer ela, Para né? que... Para que ela consiga sair dessa situação, seja continuando com ele ou não,
né? Mas que ela tenha perspectivas e visões fora aquela realidade que ela está, né? exatamente. Esse é o trabalho. Até porque, né, denunciar, passar por processos jurídicos, não é fácil. Sim. Então, assim, ela precisa estar fortalecida porque são desafios bem intensos que vêm pela frente, né? Porque para muitas mulheres, ela sempre, por vezes, o agressor sempre coloca para ela, eu fui agredida, daqui a pouco por uma roupa mais justa, alguma coisa, porque ele me ama, porque ele quer me proteger, e ele vem com esse discurso, né? O homem tem esse poder, por vezes, para cima da mulher, né? Tem, com certeza. E a manipulação, né? A manipulação. E a questão de vestir a camiseta, né? Se o homem chega para aquela mulher, que daí entra a violência psicológica e fala que ela não vai conseguir nada sem ele, né? Se tu fica ouvindo isso todo dia, tu vai acreditar nisso. Tu vai acreditar nisso. Até porque tudo depende do teu entendimento de amor, né? O que é amor para ti, o que tu aprendeu, quais foram os teus exemplos, as tuas vivências. Então, tudo isso precisa ser conversado na terapia, né? Porque se é uma mulher que já teve uma mãe que já sofria com o pai, ela pode achar que isso é normal. Exato. Né? Normalizar a violência, naturalizar, né? Então, a sessão de terapia vai muito além da violência sofrida no agora. Sim. Né? A gente precisa trabalhar todas essas questões para daí, se ela não se sente segura ainda de denunciar, enfim, de sair dessa relação, para daí ela conseguir, né? Ela precisa se fortalecer. Sim. A gente já está indo pro finalmente do nosso programa, né? E como é o Dia Internacional da Mulher, tenho acreditado que por muito tempo se propagou aí, né, culturalmente, de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente já vive outros tempos, né, que sim, as pessoas devem se meter a colher e ajudar essa mulher, né? Com certeza. E Rúbia, para fechar a nossa primeira entrevista aí, abrindo a temporada, como eu mencionei no início do programa, eu queria que tu deixasse aí teu contato, ou para as mulheres te procurarem, uma mensagem, um recado nesse dia. No Dia Internacional da Mulher, o meu recado é, né, para quem tem acesso, né, que adquira o conhecimento, adquira a desconstrução, se permita desconstruir, né, porque nós ainda estamos muito enraizados na questão do machismo, né? A gente ainda reproduz muito isso. Então, a gente abre o Instagram, as notícias são de violência, né? Então, a gente precisa se libertar disso tudo. A gente precisa parar com isso, porque existem outros meios de resolver os conflitos de uma relação ou, enfim, né, outros conflitos que não precisa ser de uma relação, né, de casamento, enfim. Então, eu acho que nesse dia, né, nesse mês, que é dedicado às mulheres, eu peço que a gente pense um pouco sobre tudo isso, né? Já que temos esse momento para isso. E que a gente não se limite a pensar só nesse momento. E continue pensando futuramente. Né? Sim. Que outras mulheres também ajudem outras mulheres que estão, né? certeza. E homens também, né? Com procurem. certeza. Exato. Os homens se desconstruam, se permitam, né? A mulher não é tua posse, não é tua propriedade, né? Conversem e se comuniquem. Porque eu acho que é importante no dia de hoje, já te agradecendo muito por tua participação. E foi uma coisa que eu aprendi no meu doutorado há 5 anos atrás, que eu entendi um pouco mais essa complexidade. Porque eu sempre achei que quem, às vezes, a mulher que sofre agressão, não é só a mulher que precisa desse tratamento psicológico. Por vezes, o homem precisa, é o homem que precisa. Sim. Porque a mulher vai deixar esse homem, mas ele vai continuar agredindo outras mulheres. Sim. Então, a gente tem que atacar também essas duas vertentes. A mulher precisa de ajuda, mas o homem também precisa. Com certeza. E a nossa sociedade tem que mudar esses parâmetros de achar que, né? Então, ambos precisam de ajuda. Com certeza, a desconstrução precisa acontecer dos dois lados. Exatamente. Então, esse foi mais um programa de diversidade. Diversidade. Enrolei aí, ó. Corta aí.
Então, mais uma vez, obrigado, Ruber, por estar aqui comigo hoje, nesse primeiro programa. Esse, então, foi o primeiro episódio dessa temporada. Estamos aí no mês da comemoração do Dia Internacional da Mulher. Então, nosso projeto aí está em toda a nossa grade de programação durante todo o mês, Inspira Ação. E mais uma vez, obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau.